Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Todos os louvores pertencem a Allah e que a paz e bênção estejam sobre o profeta Muhammad, seus familiares e todos seus companheiros. Em um dos versículos do Alcorão, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. A tradução deste versículo diz: ó gente, ó humanos, nós vos criamos de macho e fêmea, de homem e mulher, e vos dividimos em povos e tribos para se reconhecerem uns aos outros. E o mais honrado diante de Allah entre vós é o mais temente. Dentre nós humanos, dentre nós seres humanos, o mais honrado, o melhor diante de Allah é o mais temente, o virtuoso. Neste versículo indica que sempre na humanidade existiu e existe a discriminação, o preconceito, a humilhação entre certos povos em relação aos outros. Existe discriminação entre certas pessoas em relação às outras. Algumas pessoas se acham que são superiores por causa da sua posição social, ou seja, porque são bem-sucedidos, então acabam discriminando quem tem menos, acabam humilhando quem tem menos, acabam injustiçando quem tem menos. Algumas pessoas se acham superiores, se acham melhores pela sua cor da pele, porque são da cor mais clara, então vão humilhar aquelas que têm a cor da pele escura, os pretos. Então, neste versículo revela que ninguém é melhor nem pela sua riqueza, nem pela sua aparência, nem pela sua cor da pele, e nem pela posição que a sua tribo, o seu povo ocupa, de forma geral. E ainda o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam reforça com o seu dizer: Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. O profeta Muhammad reforça dizendo que Allah subhanahu wa ta'ala, que Deus não repara para a vossa aparência. Allah subhanahu wa ta'ala, Deus não repara para os vossos bens materiais. Não. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Ele apenas repara para o vosso coração e as vossas ações. Isso é que interessa diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Significa que quando este coração é sadio, ou seja, é do bem, a fé aqui é completa, vai manifestar nas ações. Veja aqui, o profeta Muhammad juntou as duas coisas, o coração e as ações. Significa que não adianta só dizer: o que importa, o que interessa é a fé, o que tenho dentro do coração. Ou, se você tiver algo do bem dentro do coração, vai manifestar nas ações, vai praticar o bem,
vai ser humilde, não vai discriminar os outros, não vai zombar os outros, não vai humilhar a ninguém, porque o coração está saudável por dentro. Da mesma maneira, se o coração não for saudável, se dentro não está bem, vai manifestar. É aí que a gente descobre as ações de algumas pessoas, sendo muçulmanos ou não, estão humilhando os outros, estão injustiçando, zombando, ofendendo. É porque dentro não está bem, no coração também não está bem. É o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quis esclarecer. Então, devemos saber, todos nós devemos saber, ter isso na nossa mente. Apesar que a humanidade ensinou o contrário, nós encontramos as coisas sendo feitas ao contrário. Mas as duas fontes que a gente tem, o Alcorão, os ditos do profeta Muhammad, o Islã, de forma geral, nos ensina de que ninguém é melhor por causa da sua aparência. Ninguém é melhor por causa da sua riqueza. Ninguém é melhor por causa da sua cor da pele. Ninguém. Até mesmo ninguém é melhor por causa da sua pobreza. O que se quer, ou o que Allah subhanahu wa ta'ala, o que Deus quer é o que? O temor. Ser virtuoso. O que indica essas diferenças? Diferença de cores. Outros brancos, pretos, vermelhos, amarelos. O que é? Apenas cores. Uma demonstração que Allah subhanahu wa ta'ala faz, cria o que quer, como Ele quer, da forma que Ele quiser. São evidências, é para nós que somos lúcidos. A gente que sabe ou que consegue discernir, é para a gente saber que realmente existe um Criador e Ele faz as coisas como Ele quer, na forma que Ele quer. Como diz um dos versículos do Alcorão, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. Neste versículo, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ. Neste versículo diz o seguinte: entre seus sinais, entre suas evidências, Allah subhanahu wa ta'ala, entre os sinais de Deus, está a criação dos céus e da terra, a variedade de vossos idiomas e cores. Nisso há sinais para que os discernem. Aqueles que discernem, então nisso apenas há evidências, essa diferença de idiomas. Cada povo, cada tribo falando um certo idioma. Apenas sinais, evidência de que Allah subhanahu wa ta'ala criou as pessoas de diferentes formas, diferentes aparências e que falam vários idiomas. As cores, a mesma coisa. Para a gente sentar, refletir de que Deus é poderoso, é supremo, é superior em tudo. E de que Ele criou essas diferenças de cores. Citou que existe uma cor da pele melhor que a outra? Não. Em nenhum versículo a gente vai encontrar isso. Citou que algum povo, ou a cor da pele, vermelha ou branca, essa será melhor ou é a melhor? Será melhor diante de Allah? Não existe. Não existe. Isso é apenas a humanidade. A humanidade que nos incutiu de que a cor da pele tal é melhor que a outra. Ou o rico é melhor que o pobre. Sendo que todos nós
somos iguais diante de Allah e todos nós somos úteis. Todos nós, enquanto você é saudável, enquanto você consegue fazer algo, você trabalha, é útil, sendo pobre ou rico. É útil. Não existe, ou não podemos insistir, principalmente aos muçulmanos. Nós deveríamos até ser um exemplo, porque existem versículos claros, existem ditos do profeta Muhammad claros, que condenam qualquer tipo de discriminação. Qualquer tipo. Sendo você branco ou preto, sendo rico ou pobre, se você está acima de um, então tem que tratar os outros com humildade. Seja no trabalho, na rua, seja na mesquita. Não podemos olhar as pessoas, o fulano veio visitar, não aparenta ser um árabe, então o trato é diferente. Parecer que é um afrodescendente, então o trato é diferente. Mas esse aqui parece, se aproxima assim do árabe, então a recepção fica melhor. Não pode ser assim. Assim como nas outras mesquitas. Se é uma mesquita que a maioria que frequenta é afrodescendente, se vier alguém diferente, de cor da pele mais clara, temos também que tratar da melhor forma. E ainda mais, sendo muçulmano ou não. É assim que nos ensina o Islã. É assim que devemos combater qualquer tipo de discriminação e preconceito. Cada um fazer a sua parte. Não podemos cair nessa que a maioria faz isso, então caímos nessa onda. Não. Aqui cada um está fazendo para agradar a quem? Allah subhanahu wa ta'ala. Cada um tem que fazer para ganhar a sua recompensa, para ser melhor diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Não é para ser classificado diante da sociedade ou da humanidade que você é melhor, porque sempre está no lado daqueles que você é o seu povo. É seu povo, é seu tribo, então sempre está ali e você é melhor dessa forma. Não. Todos somos muçulmanos ou todos somos seres humanos, então devemos nos tratar uns aos outros da melhor forma possível. Ser humildes com todos. É assim que o mundo pode melhorar. Não é com discriminação. Não podemos apenas postar, o Islã condena isso, o Islã condena o racismo, o preconceito e tal, sendo que, na realidade, quando estamos ali já na prática, não é isso que acontece. Temos que demonstrar que lemos, aprendemos que o Islã diz isso e na prática também. Qualquer um é bem-vindo, dependendo da cor da pele, dependendo da nacionalidade, da tribo ou do povo. Saber que ninguém é superior, ainda mais porque você quer ser melhor diante de Allah. Através do quê? Do temor. E outra coisa que a gente precisa ter na nossa mente é de que ninguém pode ser odiado, não pode ser perseguido ou invejado por causa da sua riqueza. Esse outro lado já. Ninguém. Assim como ninguém pode ser humilhado, injustiçado, perseguido por causa da sua pobreza. Allah subhanahu wa ta'ala, no Alcorão, ele diz o seguinte: نحن قسمنا معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. Neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: nós distribuímos entre eles o seu sustento. Deus distribuiu entre nós o nosso sustento. E alguns elevou o seu grau em relação aos outros, ou seja, alguns têm mais, outros menos. Isso não significa que os que têm mais são mais amados diante de Allah. E os que têm menos não significa que são odiados diante de Allah. Este equilíbrio sempre
existiu, sempre existirá até o dia que esse mundo acabar. E existe uma sabedoria atrás disso. E é dessa forma que a gente continua vivendo da melhor maneira por causa desses equilíbrios que temos. E saber que aquilo que temos, aquilo que conseguimos, é porque é o que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu para nós. Não é proibido você correr atrás de alcançar o que o outro tem. Você pode, mas sem inveja, sem perseguição, sem ódio. E você que tem, não se pode colocar como sendo superior ou o melhor. Apenas tem que ajudar para aquele que tem menos. No dia a dia essas ajudas existem. Por quê? Aquele que tem mais, as coisas funcionam ou vão adiante porque aquele que tem menos vai trabalhar com ele. Ele é que faz as coisas funcionar e ir adiante. Ou seja, ele ganha, esse que tem mais, esse que é rico, esse que é empresário. Ele ganha porque alguém que não tem vai trabalhar. E por sua vez, esse que não tem está ganhando porque esse tem mais. Allah subhanahu wa ta'ala deu mais para uns e assim este ajuda ao outro. E assim que o mundo vai. Por isso falei antes que todos somos úteis. Mesmo aquela camada que, entre aspas, achamos que é inferior, se ela para, a gente percebe, já estamos vendo isso no dia a dia. Se aquela camada que achamos que é inferior para, tudo para também, nada vai em frente. Mesmo as grandes empresas, tudo para. Por isso, não existe, não pode existir isso de que perseguição ou humilhação entre nós, sendo ricos ou pobres, sendo pretos ou brancos. Não pode existir. Vamos, como dizem, tentar ser humanos, apesar de que é a própria humanidade que criou esse tipo de separação. Melhor porque tem cor branca, pior ou péssimo porque tem cor preta, melhor porque tem riqueza, esse é inferior porque não tem nada. Isso é quem? A humanidade que criou. Então, se pudermos, devemos voltar um pouco para as nossas escrituras e tentar ensinar isso para as nossas crianças. Implementar, não apenas falar, colocar na prática. Nós devemos tratar as pessoas, devemos tratar o próximo da mesma maneira que gostaríamos que fôssemos tratados. Se não gostamos de ser humilhados, injustiçados, discriminados, então não podemos humilhar, discriminar, ofender os outros. Como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Nenhum de vós é verdadeiramente crente até desejar para o seu irmão, o seu próximo, aquilo que deseja para si mesmo. Então, se você quer viver da melhor maneira, da melhor forma, por que não desejar o mesmo para o outro? Se você odeia, não gosta nada de injustiça, por que injustiça os outros? Por que humilha os outros se você não gosta de humilhação? É isso que a gente precisa colocar no nosso dia a dia. Então, é essa dica, são essas informações que queria ou quis compartilhar com os irmãos. Espero que todos gostem e também vamos embora colocar o que? Na prática, esses ensinamentos. É apenas uma lembrança. Alguns já fazem, sendo muçulmanos ou não, já fazem isso ou tratam as pessoas bem, são humildes e tal, mas nada mal fazer lembrar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.